Então, o que são inequações do primeiro grau? Do primeiro grau, quer dizer que o expoente do x da incógnita, seja x, y, enfim, da incógnita é sempre 1, certo? Por isso, do primeiro grau. Tem que ser um polinômio do primeiro grau. Inequações quer dizer que a gente vai ter nas expressões, nas sentenças, desigualdades, certo? Desigualdades. O que são desigualdades? Maior, menor, maior ou igual, menor ou igual e diferente. Tudo isso são desigualdades. Então, vamos resolver alguns exemplos para a gente entender como que faz aí as inequações do primeiro grau. Exemplos. Letra A. Letra B. Então, aqui a gente tem dois exemplos de inequação do primeiro grau. Olha que a incógnita, o x está expoente 1, por isso que não aparece. Qual que é a ideia? Isolar o x igual você resolve uma equação. Só que a resposta na equação, você chega assim, x igual a alguma coisa. Aqui você vai chegar que x é maior ou x é menor, enfim, você vai chegar no intervalo intervalo de valores. A sua solução vai ser um intervalo de valores. Então, aqui, ó, se eu passar o 42 negativo para o outro lado, a gente vai ficar com 5x menor que 22 menos 42. 5x menor que menos 20 e o 5 passa dividindo. Chegamos que x tem que ser menor que menos 4. Então, são uma infinidade de valores aí. A nossa solução é formada pelo intervalo, a gente pode escrever assim, ó, do menos infinito até o menos 4 aberto, porque não tem o sinal de igualdade, ok? Então, exemplo B. Olha só, vou passar o 2x para a esquerda, negativo. O 9 para a direita, negativo. Menos 5x com menos 2x é menos 7x. Menos 5 com menos 9, menos 14. Cuidado aqui. Quando a gente tem uma inequação, a gente não pode passar valores negativos multiplicando e nem dividindo. Já vou explicar por quê. Então, antes de fazer isso, a gente vai multiplicar toda a nossa inequação por menos 1, vai ficar positivo, vai inverter a desigualdade, já vou explicar por quê também. E menos 14 vezes menos 1, 14, ok? Agora o 7 pode passar dividindo, a gente vai chegar que x é menor ou igual que 2. Então, nossa solução seria do menos infinito até o 2 fechado. Por que a gente tem que tomar um certo cuidado com a desigualdade? Vou dar um exemplo bem simples, olha lá. 2 é menor que 10. Quando a gente multiplica por menos 1, quando esses valores ficam negativos, olha lá. Será que tá certo eu manter essa desigualdade? Menos 2 é menor que menos 10? Não, né? Estaria errado. Por isso que a gente tem que inverter. Então, na desigualdade, quando a gente multiplica por menos 1, certo? Lembrem que os números negativos, quanto mais próximo do zero, maior eles são, né? Maior é o número. Então, menos 2 é maior que menos 10. Então, lembrem o seguinte, quando a gente tem aqui, né, a incógnita negativa, a gente vai multiplicar por menos 1 e vai inverter a desigualdade. Tá aqui, ó, um exemplo bem simples justificando por que a gente tem que inverter essa desigualdade, ok? Certo? Nosso terceiro exemplo é uma situação que a gente chama de inequações simultâneas. Certo? Por aqui o exemplo, 2x menos 5 menor ou igual que x menor ou igual que 9 menos 2x. Olha só, você tem duas desigualdades na mesma sentença, na mesma expressão. O que a gente vai fazer aqui? A gente vai resolver até aqui a primeira desigualdade e depois a gente vai resolver a segunda desigualdade. Como o nosso x tem que cumprir as duas coisas ao mesmo tempo, depois que eu resolver cada uma separada, eu vou fazer a intersecção das soluções. Eu tenho que achar um x que satisfaça as duas desigualdades ao mesmo tempo. Então, vamos lá.
Olha só, vou resolver a primeira parte, igual a gente resolveu o exemplo A e B, e vou resolver a segunda parte. Certo? Olha lá. Vou passar o x negativo, vou passar o menos 5 positivo. Vou chegar que x é menor ou igual que 5. Aqui, menos 2x eu vou passar positivo, vai ficar 3x menor ou igual que 9. Vou passar o 3 dividindo, x menor ou igual que 3. Então, o meu x, resolvendo a primeira parte, tem que ser menor ou igual a 5. Resolvendo a segunda parte, o meu x tem que ser menor ou igual a 3. Agora, a gente vai fazer a intersecção das soluções. Olha só. Na primeira reta, eu vou desenhar a solução 1, x menor ou igual que 5. Imagina o 5 aqui, menor tá pra cá. Na segunda reta, eu vou desenhar a segunda solução aqui, x menor ou igual que 3. E agora, eu vou fazer a intersecção dessas soluções. Eu tenho que ver quais valores de x que satisfazem as duas. Olha lá. A gente verifica que para a esquerda do 3, os dois intervalos estão destacados. Então, a solução final é x menor ou igual que 3. Ok? Então, isso daí é inequação simultânea, quando você tem que resolver duas desigualdades ao mesmo tempo. Você vai resolver separado, mas no final você tem que achar uma solução única, que satisfaça as duas situações. Para finalizar, a gente vai fazer um exemplo respondendo graficamente, tá? Então, letra D, eu vou responder graficamente o que significa a solução dessa inequação aqui. Olha só. Então, tenho que resolver essa inequação. Graficamente, o que eu vou fazer? Olha só, vou passar tudo para o lado esquerdo e vou deixar zero do lado direito. Então, vai ficar x mais 3 maior ou igual que zero. Certo? Então, resolver essa inequação é a mesma coisa que resolver essa. X mais 3 maior ou igual que zero. Agora, vamos pensar um pouquinho em função afim. Olha lá, vou pensar aqui na função x mais 3. Como é uma função afim, o gráfico é uma reta, vou fazer um esboço apenas aqui. Para desenhar uma reta, eu preciso de 2 pontos. Eu vou usar, lembram? Esse 3 aqui é o coeficiente linear, é onde corta o eixo y. E o valor que anula a função é o zero da função, é onde corta o eixo x, a raiz da função, que seria menos 3. Então, a minha reta é um esboço, está aqui, ok? O que significa? Olha só, sobre a reta estão os pontos y, né, os resultados que são iguais a x mais 3. Então, por exemplo, se eu pegar 1 aqui para x, 1 mais 3 dá 4. O 1 está aqui ligado com o 4. Então, sobre a reta estão os pontos que satisfazem essa igualdade, y igual a x mais 3. Aí a gente viu lá em função afim o estudo do sinal da função. Então, olha só, se você pegar valores maiores que menos 3, o gráfico está acima, vai ter um resultado positivo. Se você pegar valores menores que menos 3, o gráfico está abaixo, vai ter resultado negativo. Então, o que significa? Que quando x vale exatamente menos 3, a minha função dá zero, meu y dá zero. Quando x é maior que menos 3, a minha função, o meu y, vai ser maior que zero, que são esses pontos aqui, ó. Para frente do menos 3, o gráfico está para cima do eixo x, então o y é positivo. E quando o meu y é menor que menos 3, está para a esquerda, o gráfico vai estar abaixo do eixo, então o y é menor que zero. Voltamos lá para a nossa desigualdade. Eu quero que x mais 3 seja maior ou igual que zero. Então, para ser maior ou igual que zero, olha lá, tem que ser positivo, são os valores maiores que menos 3. Vamos pensar numa linha reta? Na reta, olha só,
No menos 3, a minha função dá zero. Para frente do menos 3, a minha função, ó, subiu. Ela vai ter sinal positivo. O y dela, o resultado é positivo. Para a esquerda do menos 3, para valores menores que menos 3, o gráfico da minha função desce, vai para a parte negativa do y. É isso que a gente analisa. A reta, ela sempre vai ter só essa possibilidade. Então, tem um ponto que ela é zero, para frente vai ser mais ou menos, para trás vai ser mais ou menos. Só tem isso, porque ela não volta a descer, né? A reta, ela só vai ter essas duas possibilidades, menos e mais e menos. Nesse caso, é menos e mais. Voltamos para a nossa inequação. Eu quero que x mais 3 seja maior ou igual que zero, ou seja, eu quero que seja positivo, ou igual a zero. Então, tem que estar para frente do menos 3. Resposta final, o meu x tem que ser maior ou igual que menos 3. Essa é a solução da minha inequação. Se eu pegar valores maiores que menos 3, substituir aqui, com certeza o resultado vai ser maior ou igual que zero. Observem que se você substituir exatamente menos 3, vai dar zero. Se você substituir valores maiores que menos 3, vai dar resultado positivo, que é a mesma coisa que ser maior ou igual que zero. Então, aqui é uma resolução gráfica, né? Entendendo graficamente. Se você estudar o sinal da função, se você pegar essa expressão, né, como uma função, traçar, fazer o esboço do gráfico e estudar, analisar o sinal da função, você vai achar quando que é maior que zero e quando que é menor que zero. Aí basta resolver lá a situação que você gostaria, ok? Com isso a gente finaliza aí inequações do primeiro grau, os casos mais simples. A gente vai ter ainda outras aulas sobre inequações.